A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, tudo bem com você? Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, em meio à sua casa, em meio à sua família. Quero estar discorrendo com você neste momento a partir de um texto de Lucas capítulo 19, do verso 1 até o verso 10. É um texto muito conhecido, texto que fala de Zaqueu, o publicano, e é sempre um desafio para nós como líderes, como pastores, falar de um texto que todos conhecem, que muitas pregações já foram feitas, muitas mensagens já foram veiculadas, e eu me sinto desafiado neste momento a fazer você pensar e refletir sobre algumas questões desse texto. O texto diz: entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali Jesus havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Desse texto, a frase do versículo de número 5 diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Quero destacar isso. Me convém ficar hoje em tua casa. Gostaria que você reagisse, imaginasse ou respondesse como você reagiria se Jesus dissesse essa frase para você neste momento. Se Jesus dissesse: eu quero ficar em tua casa, eu quero entrar em tua casa, eu quero permanecer em tua casa. Eu quero entrar na sua casa e cear com você, e quero que você ceie comigo. Como você reagiria se Jesus dissesse essa frase que ele direcionou a Zaqueu, o maioral dos publicanos? Jesus, ele seria uma presença cômoda ou ele seria uma presença incômoda? Se Jesus entrasse na sua casa, o que você esconderia? O que você não deixaria à vista, diante dos olhos? Se Jesus entrasse na sua casa, qual seria a sua reação? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, nós não sabemos o que ambos conversaram, mas nós sabemos que algumas mudanças radicais aconteceram na vida daquele homem. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Está escrito ali no verso de número 9. Hoje houve salvação. Foi a primeira coisa. Nós, quando pregamos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho ao homem natural para que se converta, para que se torne um homem espiritual, deixe de ser carnal para andar e para se relacionar como o Senhor Jesus. Jesus entrou naquela casa para levar salvação. Quando ele entra na nossa casa e faz parte da nossa família, a primeira coisa que Jesus quer dar, quer oferecer, é a sua salvação, é a salvação por meio dele. Houve salvação. Segunda coisa que aconteceu, houve justiça. Aquele homem tido como defraudador, aquele homem tido como um possível usurpador de bens alheios, ele resolveu dar a metade dos seus bens aos pobres, e isso foi uma decisão voluntária, não foi uma compulsão, não foi uma obrigação da parte do Senhor Jesus, como algumas pessoas imaginam. Foi algo que brotou do seu interior, foi uma decisão voluntária sua. Ele resolveu, ele disse: Senhor, resolvo. A resolução foi sua, pessoal, particular, sem mandamento. Eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se eu tenho roubado alguém, eu quero
restituir, eu quero devolver 4 vezes mais. Então houve justiça, houve mudança de atitudes, houve mudança de mentalidade, houve mudança de propósitos, houve mudança de rumos, mudança de gostos, mudança de preferências, provavelmente mudança de amizades. Zaqueu era um homem solitário, era um homem de bastante posses, mas solitário. E talvez o seu círculo de amizades depois dessa mudança tenham se ampliado. Quando Jesus ele entra numa casa, quando Jesus passa a fazer parte da vida de uma pessoa, a tristeza ela sai e a alegria entra. Preste atenção no que eu estou dizendo. A alegria entra. É inconcebível imaginar Jesus dentro de uma casa e essa casa continuar sendo uma casa triste. Jesus é um Jesus alegre, ele entra, a tristeza precisa sair e a alegria entra. O rancor e o ódio que antes reinavam e imperavam dentro dessa casa precisa sair, porque agora Jesus está ali com o seu perdão. Aonde o perdão está, o rancor precisa sair. Aonde o perdão entra, o ódio precisa ir embora. Não há como servir ao Senhor Jesus ou querer servir ao Senhor e manter um coração cheio de ódio, um coração cheio de rancor. Se Jesus entra, essa maldade toda precisa sair. O caos, a miséria precisa sair. E a restauração, então, entrando, a restauração do Senhor Jesus leva embora este caos, leva embora a miséria. A doença vai embora quando Jesus entra, porque ele entra com a sua cura, com a sua restauração e estabelece ali esse padrão de cura e de restauração. O desânimo sai e o ânimo do Senhor Jesus entra. Então, algumas mudanças, elas são muito claras, elas são muito evidentes. Não dá para dizer que Jesus está na casa, não dá para dizer que Jesus está na vida e aquela vida continua do mesmo jeito, aquela casa continua do mesmo jeito. Ah, pastor, aqui tem depressão, aqui tem briga, aqui tem desentendimento. Jesus não está aí, porque quando Jesus entra, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal precisa ir embora. Então a presença de Jesus, ela se torna cômoda ou ela se torna incômoda. Eu vou te mostrar um texto, e se você tiver com a sua Bíblia aberta, abra lá no mesmo Evangelho de Lucas, porém no capítulo de número 10, e você vai ver um texto a partir do verso 38, que diz assim, ó, indo eles de caminho, entrou Jesus em um povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou, presta atenção, Marta hospedou na sua casa. Tendo ela uma irmã chamada Maria, esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e lhe disse, Senhor, não te importas de que minha irmã estivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com tantas coisas, enquanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que coisa interessante. Marta, amiga ou irmã de Maria e de Lázaro, 3 amigos que Jesus tinha. Provavelmente a casa era de Marta, porque diz que Marta o hospedou na sua casa. Ela chama Jesus para entrar na sua casa, mas ela comete uma indelicadeza, vamos dizer assim. Chama Jesus, Jesus entra, senta em algum lugar, em algum canto, e naquele momento Marta começa a correr de um lado para outro, fazendo os preparativos, querendo atender bem Jesus, quem sabe? Agitada, correndo, e Maria, por sua vez, ela vai e queda-se, ela cai, ela se deita, ela se assenta aos pés de Jesus. Eu queria que você, por alguns instantes, agora se colocasse na posição de Jesus. Se você fosse convidado para uma casa qualquer, e a pessoa que te convidasse diria, fica à vontade, senta aí e tal, e aquela pessoa começasse a arrumar as camas, e correr lavar uma louça, e fazer um pão, e assar um bolo, e coisa, e você ali sentado, como você se sentiria naquele momento? Uma pessoa desejada ou uma pessoa indesejada? É bem provavelmente que você se sentiria uma pessoa indesejada. Eu não sou bem-vindo aqui nessa casa, eu não sou uma pessoa bem-vinda aqui neste lugar. Eu imagino que Jesus estivesse sentindo mais ou menos dessa maneira. Por quê?
Porque a censura de Jesus não foi para cima de Maria, que estava sentada, mas a censura foi para cima de Marta, que estava correndo, agitada de um lado para outro. Muitas vezes nós vivemos assim. Nós corremos, fazemos, temos que fazer e de manhã até a noite, e quando chega a noite que Deus fez para descansar, ainda tem mais coisa para fazer e mais coisa para fazer, e a gente chega no final da noite e no final do dia a gente está super cansado. Não temos tempo sequer para parar, para quedar, para ouvir os ensinamentos do Mestre. E Jesus diz: Marta, você está muito agitada. Marta, você está correndo demais. Marta, você está muito preocupada. Uma coisa só é necessária. E ele fala, né, que a boa parte era aquela parte que Maria havia escolhido. O que eu sempre digo é que Jesus ele não quer ser um mero detalhe, um mero enfeite dentro de casa, um convidado ilustre. Ele quer entrar dentro da casa, fazer parte da casa e abençoar aquela casa com a sua presença. Eu lembro aqui de uns fatos que têm acontecido comigo durante o tempo do meu ministério. Algumas pessoas chegam assim e falam: pastor, o senhor poderia ir lá na minha casa e poderia ungir com óleo a minha casa? E eu posso. E eu vou meio que relutante e tal, e tento explicar para a pessoa o que aquilo representa. Algumas pessoas chegam e falam assim: pastor, eu comprei um carro e eu queria que o senhor pudesse ungir com óleo meu carro. O senhor faz isso? E eu fico assim: eu faço. E aí eu tento explicar para a pessoa o que aquilo representa, porque eu não sei se você tem a noção exata do que significa pegar o óleo, o azeite, o óleo da unção, e ir lá na casa ungir os umbrais, as portas, janelas, a casa ou um carro. As pessoas fazem isso porque elas têm medo do assalto. Elas querem que a unção proteja do assalto, que a unção proteja do roubo. Elas querem que a unção do carro livre a pessoa de acidente. E a pessoa entra no carro e dirige que nem um louco e anda a 120, a 140 e a 160 por hora, achando que os anjos têm a obrigação de acompanhar aquele carro naquela velocidade. Como se isso existisse, mas estou aqui para você entender melhor. Pastor unge, para abençoar. Mas esquecem que quando você unge alguma coisa, você torna aquilo consagrado, você torna aquilo separado. Por exemplo, quando o óleo era derramado sobre a cabeça de um profeta, de um sacerdote, de um rei, significava que ele havia sido separado para uma função nobre, para uma função especial. Quando os utensílios do tabernáculo, do templo, foram ungidos, eles foram consagrados, eles foram tornados santos ou para o uso do Senhor. Então nós tiramos aquilo da esfera do comum e consagramos para Deus. Então eu te pergunto, você que ungiu a sua casa, você sabia que você a ungiu para o Senhor? Para que Deus pudesse desfrutar dela? Quem sabe para ter ali um grupo familiar, uma célula, um grupo de amor e cuidado, como nós chamamos aqui na casa do Pai? Você já parou para pensar que quando você unge o seu carro, você separou ele para o Senhor e para o serviço do Senhor, que é para buscar um irmão ali, para levar um irmão até lá, que é para o serviço do reino, e não simplesmente para que você fique livre do seu acidente, do seu roubo, do seu infortúnio? Quando nós ungimos, eu quero repetir, nós separamos aquilo para o Senhor. Então as pessoas muitas vezes têm ideias erradas. Jesus, seja bem-vindo, nós te queremos, nós te desejamos, mas não interfere na nossa forma de ser, não interfere na nossa maneira de agir. Eu quero continuar vivendo do meu jeito. Seja bem-vindo, Jesus, mas não fala do meu pecado. Quero que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor entre no meu carro, mas o Senhor não fale daquilo que está errado. Eu quero continuar fumando, quero continuar bebendo, quero continuar jogando, quero continuar vendo os meus filmes inconvenientes, eu quero ter os meus ídolos, eu quero continuar fazendo sexo antes do casamento, depois do casamento e fora do casamento. Algumas pessoas não levam em conta que quando Jesus entra, ele entra para santificar, ele entra para operar mudanças, ele entra para que aquilo seja diferente, aquela casa tenha um ambiente diferenciado, um ambiente para a glória do Senhor. Ele entra e a maldade tem que sair, ele entra e o pecado precisa ir embora. Jesus, eu quero que o Senhor entre, mas eu quero continuar vivendo do meu jeito. E eu quero dizer para você nesse instante que quando Jesus entra, ele entra para interferir. Ele entra, o mal sai. Ele entra, os demônios vão embora. Ele entra, a doença vai embora. Ele entra, o pecado precisa sair. Ele entra, os ídolos saem. Ele entra e os vícios saem e assim por diante.
Entendeu? Se entendeu, eu quero te mostrar, para nós caminharmos para o fim, duas casas onde Jesus entrou e ele fez total diferença. Uma delas no Evangelho de Marcos, que é a casa da sogra de Pedro. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, né, diz o texto, no verso 29 e 30, que saindo Jesus da sinagoga com os seus discípulos Tiago e João, juntamente com Simão e André, a sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Olha o que diz o verso 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Diaconem, passou a ser diaconisa, passou a servir com os seus talentos. Aquela casa era uma casa com febre, aquela casa era uma casa com doença, aquela casa era uma casa com enfermidade. Jesus entrou e aquela febre, aquela doença precisou sair e o serviço abnegado, o serviço de amor, passou a fazer parte da vida da sogra de Pedro. No versículo 32 em diante diz que à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus os enfermos, os endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta. A porta da casa de quem? A porta da casa da sogra de Pedro. E ele curou a muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem. Então aquela casa, que antes era uma casa com dor, antes era uma casa com enfermidade, agora passou a ser um lugar de cura, passou a ser um lugar onde as pessoas podiam chegar e podiam ser ministradas nas suas doenças, nas suas enfermidades e na sua possessão. Então é assim que Jesus opera. Ele fez isso na casa de Zaqueu, fez isso na casa de Marta, fez isso na casa da sogra de Pedro, e há um outro relato no Evangelho de Marcos, só que no capítulo 5, a partir do verso 21, que nos apresenta um homem chamado Jairo, e ele diz que ele corre até Jesus, se prostra aos pés de Jesus e diz: a minha filhinha está à morte, vem e impõe as suas mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E o versículo 24 diz que Jesus foi com ele. E todos nós conhecemos o episódio, a história. Enquanto Jesus está caminhando, vem uma mulher, né, com uma hemorragia, já sofrendo há 12 anos, gastando seu dinheiro com vários médicos, indo de mal a pior, e ela toca na orla do manto de Jesus. Então ali começa um diálogo e Jesus começa a demorar. E lá no versículo 35 diz que ele falava ainda, né? Quando chegaram os da casa de Jairo e dizem para ele: a tua filha já morreu, não precisa mais incomodar o Senhor Jesus. E o texto diz que Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Presta atenção, a última palavra é sempre do Senhor Jesus. A última palavra não é do médico, a última palavra não é das pessoas. A última palavra é do Senhor Jesus. Não temas, crê somente. Então Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, entra na casa, tira aquelas pessoas que estavam chorando em alvoroço, pega o pai e a mãe da menina e entra no quarto dela, toma pela mão e diz a ela: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te e anda. E a menina foi ressuscitada. Então aquela casa de alvoroço, de choro, de lamento, de lamúria, de dor, aquela casa, quando Jesus entra, ele entrou e a atmosfera mudou. Ele entrou e aquelas pessoas que choravam, que pranteavam, que estavam em alvoroço, tiveram que cessar o seu pranto, cessaram o seu alvoroço, porque o Mestre estava ali. Jesus estava lá com o seu consolo, Jesus estava lá com a sua palavra de vitória. Então, quando Jesus ele entra, o choro sai. Quando ele entra, a morte precisa dar lugar. Quando Jesus entra, toda dor, toda desgraça, toda desavença, todo alvoroço, ele precisa dar espaço. E é isso que eu quero deixar para você. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, muito interessante essa palavra. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo de número 3, versículo 20, diz assim: ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa palavra ela foi direcionada à igreja de Laodiceia. Para quem entende e compreende a Bíblia dessa maneira, que ela apresenta uma visão dispensacionalista da história, cada uma das 7 igrejas do Apocalipse representa um período da história. E este período, vamos dizer assim, representado aqui na igreja de Laodiceia,
corresponderia à nossa era pós-moderna. Seria a igreja dos nossos tempos, a igreja dos nossos dias, que é uma igreja, segundo o texto diz, uma igreja com muita fartura, uma igreja abastada, uma igreja rica, porém infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essas são as características da igreja. A igreja hoje, ela é tão perfeita, mas tão perfeita, em alguns lugares tão perfeito, que se Jesus entrar, ele estraga o espetáculo. Em alguns lugares a igreja tem um show tão maravilhoso, que se Jesus entrar, ele acaba estragando o espetáculo. E o que Jesus quer é entrar na minha casa e na sua casa e cear comigo e cear com você. Ele precisa bater e ele está batendo e quer entrar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é educado. Nós te agradecemos porque o Senhor deseja entrar na nossa casa e fazer parte da nossa casa e da nossa família. Nós te agradecemos porque neste momento o Senhor está batendo em cada lar para tirar a dor, para tirar a tristeza, o alvoroço, a preocupação, a depressão e tudo aquilo que é do mal. Em nome de Jesus, entra na minha casa e entra na casa dessa pessoa que recebe essas palavras, Pai, para a glória do teu nome, Jesus. Nós oramos assim e agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fique na paz. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. se você é a habitação dele, declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
deixamos ela pra você. Nós deixamos Jesus. Nós deixamos Jesus. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador.